Você sabe a diferença entre o fogo e o incêndio? É muito importante nós entendermos que existe uma diferença muito grande. O fogo é quando ele está sob o controle do homem. Exemplo, nas nossas casas, por exemplo, quando estamos fazendo a refeição, o fogo controlado ali do fogão, ele é importante e é fundamental. Exemplos de incêndio: esse mesmo fogo que está no fogão, ele passa por uma cortina, por exemplo, da sua casa. Já consideramos ali que é um princípio de incêndio e ele precisa ser controlado rapidamente. Mas é importante a gente entender como que o fogo começa, quais os elementos que nós temos para ter ali o fogo. Vamos falar rapidamente aqui para vocês. Nós temos aqui o que nós chamamos de triângulo do fogo. O triângulo do fogo, basicamente, ele é constituído por 3 elementos, que é o combustível, o calor e o oxigênio. Com relação ao triângulo do fogo, que é também conhecido como tetraedro do fogo. Por que tem essa diferença? Nós temos aqui 3 elementos que constituem o fogo: o oxigênio, o combustível e o calor. Quando nós falamos que é o tetraedro do fogo, é porque eu preciso de uma reação em cadeia desses 3 elementos, aonde um elemento vai reagir com o outro. E é importante nós entendermos que eu preciso dos 3 elementos. Não tem como eu ter o fogo com 1 ou com 2, eu preciso de 3. Vamos falar um pouquinho de cada elemento. O oxigênio nós encontramos em toda parte. A gente não consegue ficar num ambiente sem oxigênio. Então é o elemento mais comum no triângulo do fogo. Quando nós falamos de calor, vem de temperatura. A temperatura mais quente, uma temperatura mais fria, que vai reagir com os materiais combustíveis. O material combustível, nós podemos encontrar ele em 3 estados, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Vamos dar exemplos aqui do material sólido, dos combustíveis sólidos. Nós temos madeira, papel, plástico. São exemplos de materiais sólidos. Esses combustíveis sólidos, eles têm uma característica quando eles pegam fogo. Eles queimam em superfície, em profundidade e deixam resíduo. É o tipo de incêndio mais comum, porque nós encontramos na nossa casa, na rua, na escola, em ambientes industriais, nós vamos encontrar esses 3 elementos aqui. Os combustíveis líquidos, nós temos que ter uma atenção nos combustíveis líquidos inflamáveis, que pegam fogo com muita facilidade. Por exemplo, óleo diesel, gasolina, eles pegam fogo de uma forma muito rápida. E é importante a gente ter o controle com relação a esses combustíveis líquidos. Já o combustível gasoso, o mais comum é o gás de cozinha, o famoso GLP. É muito importante a gente ter o controle desse tipo de combustível, principalmente nas nossas residências. Agora que você já viu como funciona o triângulo do fogo, como constitui o fogo para gerar o tetraedro do fogo, que é a reação em cadeia, é importante a gente entender como que a gente faz para extinguir esse fogo. E no próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos falar sobre esse assunto. Forte abraço!